No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre milhas. Milhas de entretenimento, ou seja, tipos de obras, digamos assim. Eu acho que pode ser uma definição para o que eu vou falar, já que eu vou falar sobre anime, filme e jogo, que são exatamente mídias de entretenimento diferentes de cada. Obviamente, anime acaba incluindo indiretamente mangá, né? Porque são adaptações. Mas eu não vou falar sobre mangá em si, eu vou falar sobre anime. Então eu não vou considerar as obras originais, apenas os animes. Os filmes eu vou considerar, obviamente, só os filmes, não os livros que são adaptados ou qualquer coisa do tipo. E os jogos eu também só vou considerar unicamente os jogos que eu joguei, obviamente, e o que eu tenho uma mínima noção. E eu não vou considerar outras mídias que possam complementar os jogos ou algo do tipo, como acontece em alguns casos, ok? Então, vai ser um vídeo de comparação, mas obviamente isso aqui é só minha opinião, porque eu não tenho propriedade nenhuma para fazer uma crítica ou falar qual é a mídia ou objetivamente melhor. Isso não existe. Cada mídia tem suas peculiaridades, cada mídia tem suas próprias qualidades e defeitos, então é algo super normal. Não existe uma mídia que é perfeita. Talvez exista a mídia que poderia ser perfeita, mas ela nem por isso vai ser perfeita, porque ela é feita por humanos que não são perfeitos. Bem simples. Falando sobre um pouco de cada uma, anime, obviamente, é a mídia que eu mais consumi, tanto que o meu canal aqui, ele é majoritariamente composto por vídeos de anime, ou mangá, ou alguns momentos eu falei sobre novel, mas no geral, obras japonesas são o que eu mais consumi. Todo mundo tem críticas com relação a adaptar o mangá, o original. Dificilmente um anime consegue adaptar bem o original, consegue pegar aquele conteúdo e comprimir ele. Mas isso eu acho que vale para qualquer mídia que vá adaptar alguma coisa que veio de uma mídia diferente. Por exemplo, um jogo adaptar um livro, porra, óbvio que vai ser difícil. Ou um filme adaptar um livro, porra, já aconteceu várias vezes. Harry Potter, por exemplo, tem todos os filmes lá, todos os filmes não conseguem adaptar direito os livros, porque é muito conteúdo para adaptar em pouco tempo. Mas animes, no geral, eu acho que eles têm uma tendência a ter mais facilidade por conta do tempo, já que pode ser 12 episódios, 24 episódios, ao que um filme, mesmo que possa ser feito em sagas, talvez não dê certo. Em boa parte dos casos, não dá muito certo. Então, em questão de adaptações, eu acho que anime se sobressai, não considerando muito o jogo, porque o jogo no geral não adapta muito. Geralmente é aquele conteúdo original do jogo. Enfim, o problema de animes, na minha opinião, que eu acho que é mais forte e é mais presente e talvez mais prejudicial, é que boa parte tem um roteiro repetitivo. Um filme, ele tem pouco tempo. Mesmo que ele tenha estereótipos, siga uma forma batida, ele não prejudica tanto seu tempo como assistir um anime que tem uma fórmula repetida em 12 episódios. Do mesmo jeito que no caso de jogos, você pode literalmente só desistir, porque você está jogando e se baseia totalmente na sua experiência. Eu acho que em animes, você ter esse padrão mais estereotipado, esses estereótipos, prejudica muito mais. E talvez no Japão esses próprios estereótipos sejam mais negativos. Porque o que a gente tem de estereótipo? Battle Shonen, beleza, anime de lutinha. Mas aí a gente tem eti, sexualização feminina, aquele padrão de Slice of Life escolar, do menino tímido com a garota extravagante, que gosta dele e que é popular na escola. Então, são padrões que são mais enjoativos. Com filmes, eu acho que o maior padrão que a gente pode exemplificar no momento é o de filmes de herói, que tendem a ter mais comédia, a serem mais cômicos. Padrão Marvel, né? Ou os mais dark da DC. Mas eu acho que esse padrão, ele é muito mais generalizado do que os estereótipos de anime mangá. Os estereótipos de anime mangá, eles são muito mais prejudiciais e repetitivos. Eles influenciam muito mais na experiência. Do mesmo jeito que influenciam muito mais que o jogo. Porque eu acho que com o jogo, o maior estereótipo atual é o de gacha. Gacha, basicamente, loot box, enfim. Pay to win, obviamente, mas no geral, eu acho que o maior é de jogos de tiro. Eles são repetitivos? São. Mas você pode ter uma boa experiência mesmo com essa forma, e mesmo que seja por pouco tempo, sabe? Com anime eu acho que já é um pouco mais complicado, então é uma desvantagem dos animes. Mas o que eu gosto da mídia anime em si é que ela é a mais expansiva. Ela é a que te mais dá a possibilidade de criar. Porque, obviamente, é isso. É um desenho, é ilustrado. Então, fantasia, obras que exageram, fictícias demais. Por exemplo, sei lá, imagina um Isekai do escudo, o Teiichi no Yusha. Imagina se ele fosse adaptado para filme.
os efeitos especiais iam ser ruins, do mesmo jeito que foi com vários live actions que saíram. Com anime, isso é muito mais fácil, porque você tem o dom, a liberdade de você desenhar. Você criar da maneira exata que você imagina aquela cena. Isso é muito bom. Mesmo que exista um esforço muito maior, obviamente, e muitas vezes seja até excessivo para os desenhistas, ilustradores no geral, ainda assim a possibilidade de ideias que você pode ter em um anime, pra mim, é muito superior que você pode ter num filme, num jogo. Não necessariamente sempre vai ser sair melhor em anime. Por exemplo, a gente tem Mágico de Oz, que é um filme fantasioso. E ele é bem competente mesmo para um filme. Então tem como funcionar fantasia em filme, ou até mesmo em jogo, porque jogo também é animação. Só que eu acho que com anime é mais fácil. Porque ele não exige, por exemplo, de, sei lá, muita computação gráfica. Você pode puramente depender do 2D. Agora, com o jogo, não ter condições ou não ter condições financeiras no geral para adaptar bem os modelos pode dar uma merda do caralho para adaptar a fantasia. E eu acho que acaba falhando um pouco. Enfim, eu acho que anime no geral tem essa liberdade maior. E na verdade, ele é muito bom também em romantizar. Em animes funciona melhor a romantização, até por causa disso, né? Pela liberdade criativa que você pode ter através do desenho, você pode romantizar muito mais as cenas, porque você não precisa do físico. Em filme, você depende dos atores, sempre. Agora, com anime, você pode desenhar da maneira que você quiser. Do mesmo jeito que com o jogo, você depende da ação do player, e muitas vezes das condições financeiras que com anime não depende tanto quanto jogos. Ao menos do que eu sei, né? Então, romantizar é muito melhor. Eu acho que o maior exemplo de romantização que eu acho muito bem feito em anime e não poderia ser feito em qualquer outra coisa. Na verdade, não é anime, é mangá, mas enfim. É o Luffy agora nos últimos capítulos com o Gear 50 e o Nika. O capítulo 1043, se eu fui 1043 ou 1044, ele é o perfeito exemplo de que anime e mangá no geral romantiza muito bem e muito melhor do que qualquer coisa. Eu acho que a liberdade dele potencializa tudo, por isso que eu gosto tanto dessa mídia. Mas filmes, eles tendem a serem mais fáceis de se consumir. E eu nem falo por tempo, porque particularmente eu há um bom tempo atrás eu não conseguia assistir filme porque mesmo que fosse lá 1, 2 horas ou até 3 horas no máximo, ainda assim, pô, cara, é 3 horas seguidas assistindo algo, tipo, é muito, eu fico de saco cheio. Não é que nem acompanhar um anime de temporada ou o jogo que eu posso parar quando eu quiser. Filme, se eu parar no meio, meio que perde aquela imersão. Só que filme, eles são mais fáceis de consumir porque eles são reais. E a gente é real. Então, se a gente se vê na tela, se nós vemos humanos reais atuando numa história, mesmo que seja atuação e a gente saiba disso, dependendo do nível de atuação, eles conseguem fazer com que a gente se identifique muito mais com aquilo e com anime e mangá em certos pontos. Por exemplo, filmes que se situam na vida real, no cotidiano real, eles são muito mais fáceis de serem absorvidos do que anime, porque anime não são pessoas reais, a gente sabe que não são pessoas reais, e situações reais não estão sendo vividas. Os filmes têm essa tendência de serem mais realistas e, consequentemente, a gente consegue ter mais identificação. E é bom ter identificação, porque isso é um plus para nossa experiência. A gente tem um a mais na nossa experiência, porque se a gente se identifica com aquele cenário, com aquele personagem, com o que aquele personagem vive, a gente se interessa muito mais. Por isso, naturalmente é mais fácil de se consumir. Só que, obviamente, tem suas consequências. Como você depende da atuação das pessoas, você depende de várias pessoas. Não só da atuação, você depende da direção, da produção, da iluminação no geral que entra na produção. Mas enfim, você depende de vários pontos para deixar aquele filme real. O que você não depende tanto em anime. Em anime você depende da direção? Sim, mas a direção é mais simples porque ela envolve desenho. Ela envolve menos pessoas envolvidas, talvez menos subdivisões, digamos assim. Porque é o desenho, você tem que saber dirigir aquela cena. Agora no filme, tem toda a produção envolvida, todo o casting, a maneira como os atores atuam. Tipo, tem muito mais complementos para a cena ficar boa. Isso é positivo porque tem mais qualidades a serem extraídas, mas também é mais negativo porque tem mais dificuldades. Ou seja, isso também acaba afetando, como eu falei, com animes, as obras mais fantasiosas, porque, consequentemente, se você errar algo na produção, até mesmo na direção, a atuação no geral, foge tudo, porque aquela obra depende muito da atuação e muito do trabalho daqueles caras, porque, como não é uma obra real, já é mais difícil de se identificar por não se passar no nosso cenário. Imagina se eles errarem. Então, eu acho que filmes eles são mais facilmente identificáveis, consequentemente mais facilmente consumíveis.
eles trabalham melhor os temas reais por serem com pessoas reais, ou seja, né, tem uma conexão maior, a naturalidade é maior, consequentemente, porque, por exemplo, tem vários filmes em que eles usam muito o silêncio da cena para passar alguma coisa. Isso acontece em muitos filmes. Tem um filme muito bom que é Love Exposure, que inclusive é um filme oriental, é um filme japonês, ele tem 4 horas, quase 4 horas, e tem uma cena em que a protagonista feminina e o protagonista masculino, eles estão juntos na praia, eles estão claramente incomodados, mas eles não falam nada. Você sabe que eles estão incomodados por causa do cenário, por causa do rosto deles e por causa do silêncio no contato deles. Eles estão do lado um do outro, mas estão muito incomodados pelo contexto que eu não vou falar porque é spoiler. Mas então, eu acho que a naturalidade é muito maior nos filmes. Então, essa é a vantagem deles. Para obras reais, para se identificar mais, eu acho que filmes são mais fáceis. Só que jogos, no geral, eles pegam as duas qualidades de anime e filme e potencializam. O jogo é a mídia mais absurda e com maior potencial de experiência. Eu acho que isso é meio que um fato, é quase um fato, eu acho que todo mundo meio que concorda. Mesmo que não seja a mídia favorita de muita gente, inclusive a minha, o jogo é você. Você está jogando. Se você morre, você perde aquela fase. Você não continua no jogo. A história não avança. A história avançar depende da sua qualidade como um jogador. Geralmente, depende do seu avanço, depende do seu esforço. E é você que está movendo. Esse poder de mover a história é o que emerge tanto no jogo que é incomparável às outras mídias. Nenhuma mídia vai chegar no nível de imersão que você pode ter jogando um jogo. Mesmo que ele seja fantasioso, você está dentro daquele mundo. Você está fazendo as ações do seu protagonista ou de vários personagens. Então, mesmo que o contexto não seja real, essa imersão dada pela gameplay é fascinante, potencializa tudo. Ele é bom pra fantasia, ele é bom pra contexto real também. Só que também ele, por depender dessa experiência, ele depende muito, muito mesmo dessa experiência, sabe? Os jogos podem ter ótimos roteiros, ótimos personagens, mas se a gameplay é ruim, acabou tudo. O jogo depende da gameplay. Dois componentes são essenciais para um jogo ser bom: a gameplay e a história. E não só a gameplay, ela pode ser até boa, mas se você não se apetece pela gameplay, a história do jogo não serve. É isso. Eu tenho um exemplo até do caso contrário. The Last of Us 2 é um jogo muito bem produzido, ele tem uma gameplay muito boa e muito imersiva. Mas o roteiro, pra mim, é muito exagerado, é muito forçado. Eu tenho meus motivos para falar isso, mas eu não vou me adentrar muito. Mas eu acho isso da história, eu acho que ela não tem uma boa fórmula. Eu acho que ela falha em muitos pontos do roteiro. Então a gameplay, mesmo que ela seja boa, ela não é composta por um roteiro bom. Então por que eu vou querer avançar na história? Porque eu vou querer tomar as ações dos personagens se o meu poder influencia sobre uma história que eu não gosto, que eu não acho boa. Estraga a experiência, do mesmo jeito que pode ter uma gameplay boa e uma história merda. Devil May Cry 5, por exemplo, ou qualquer Devil May Cry, eles focam totalmente na gameplay. Eu sei que o foco do jogo é ser divertido e escrachado, mas eu não consigo jogar o jogo porque, mesmo que ele seja muito divertido a gameplay, por que eu vou querer avançar se a história é uma merda? Por que eu vou querer jogar se a história é uma merda? Se eu só quero gameplay, eu jogo um jogo online. Eu jogo Mine, um minigame, jogo Call of Duty, jogo LoL, qualquer desses jogos que focam só na gameplay. Agora, um jogo que envolve história, na minha opinião, ele depende muito da história e muito da gameplay. Ambos se completam. Então, mesmo que ele tenha um potencial absurdo por qualquer tipo de história, ele pode se auto-prejudicar. Então, o que eu quero dizer é que mesmo que jogos no geral tenham um maior potencial, eles não têm a melhor média. Os filmes têm a melhor média de qualidade. No caso, eu vi mais filmes bons do que jogos e animes. Óbvio que eu vi muito mais anime, então consequentemente tem mais ruins. Mas eu acho que filmes, eles têm menos tendência a falhar. Mesmo que eles tenham muitos motivos para falhar, eles falham menos. Até porque é pouco tempo. Você tem pouco tempo para executar aquilo, então você tem menos exigência. Agora imagine um anime que tem 100 episódios. Ele tem uma exigência de fio narrativo muito grande. Você tem que conectar muito bem cada coisinha. Com o filme tem menos exigência e também não tem a parte da gameplay no jogo que influencia muito e que pode estragar. Então os jogos eles têm mais potencial, mas eles são mais exigentes para serem bons, na minha opinião. Por isso filmes no geral têm a melhor média, mesmo que animes tenham a maior liberdade e jogos tenham um maior potencial.
Então fica assim, animes com maior liberdade, filmes com a melhor média e jogos com maior potencial. Na minha opinião, é isso, sabe? E eu acho que cada uma delas tem suas peculiaridades. Até por isso, eu não gosto nem mesmo muito de comparar. É legal o exercício de comparação? É, mas quando a pessoa tenta dizer essa mídia é melhor, eu acho que é falho. Ela pode ser melhor em um aspecto, mas não é melhor no geral. É muito complicado você definir o que é melhor no geral quando se trata de mídias com especialidades diferentes, contextos diferentes, enfim, é isso.